Olá, boa Estamos noite. ao vivo. Agora Boa sim, noite. boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Abrindo a Caixa Preta, live promovida pelo Bootcamp e pela Negocia. Eu sou o André Gurgel da Negocia. Estou aqui representando o time Compras. Deixa eu passar a bola para os meus parceiros aqui para se apresentarem, dar boa noite. Boa noite, Vidal. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Abrindo a Caixa Preta. Eu sou o Vidal do Negocia. Estou aqui reforçando o time de compras. Bando, consegue falar, Bando? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ao vivo é assim mesmo. Estou aqui no trânsito de São Paulo, animado. Em algum momento eu vou desligar aqui o meu vídeo para não atrapalhar um pouco o áudio. Mas time de vendas, eu, Colete, hoje vai ser muito legal a Bianca aqui, hein? E com todo mundo aqui. Estou super ansioso. Olá, Colete. Bom, para mim é uma honra estar aqui com essa pessoa que eu admiro, tenho carinho, trabalhou comigo, venceu todos os desafios propostos na vida. Eu tenho certeza que ela vai dar uma aula aqui. Bem-vinda, Bianca, mais uma live aqui do Negocie Bootcamp juntos, quebrando a parede entre o comprador e vendedor. Boa noite, gente. Bom, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou diretora comercial do Grupo Vikings, 15 anos, mais de 15 anos aí nesse mercado de vendas. Estou aqui na parte comercial para escutar e ouvir aí esses feras, né, da parte de compras. E vamos lá. Vamos lá, André. Eu sou André Almeida, sou diretor de compras da AkzoNobel, tenho mais de 20 anos aí de experiência em compras, nascido e criado na área, e é um prazer estar aí hoje à noite com vocês, muito honrado e feliz pelo convite. Boa. Antes de começar, recados paroquiais aí para a gente, antes de começar o bate-bola. Pessoal, fiquem atentos aí. Antes do final da live, a gente vai falar do nosso evento Arena Compras e Vendas, que vai acontecer no dia 7 de novembro, na sede do Banco Votorantim, aqui em São Paulo. Mais detalhes, no finalzinho, a gente já vai explicando para vocês. Como é que funciona aqui o nosso bate-bola? A Bianca vai fazer uma pergunta para o André, né, de curiosidade sobre o universo de compras, e depois o André responde. Mas o barato dessa live é que vocês participem. Então, anotem as suas melhores perguntas para um dos dois, e a gente vai ter que se virar nos 30 aqui para responder. Então, essa aqui é a graça aqui da live, tá bom? E já está esperando aí aquelas perguntas de prova que vocês gostam de mandar nessa nossa live aqui do Abrindo a Caixa Preta. Isso posto, bora lá começar? Bora lá. Bom, André, qual que é a estratégia da área de compras, né, para o setor aqui que a gente tanto sofre, que é a prestação de serviços no Brasil? Qual que é a maior estratégia? Então, eu vou falar um pouco de Brasil e também de América Latina, que eu acho legal, parte do público também pode ter um pouco de interesse, porque o meu cargo é regional, então eu vou responder também do ponto de vista regional. Obviamente, a gente busca maximizar os resultados que a gente consegue nas negociações de compras. Então, a gente busca, na medida do possível, regionalizar o máximo possível o serviço, porque você reduz também a tua base de fornecedores, que você não quer ter uma base muito grande de fornecedores, que gera complexidade, e também a gente espera ganhar escala com negociações. Então, a gente tenta regionalizar o máximo possível. O que são negociações que, do ponto de vista global, são possíveis de serem negociadas globalmente, também visando redução da base de fornecedores e escala, nós também tomamos vantagem disso, né? Então, principalmente TI, alguns serviços de RH entram nessa esfera aí de negociações globais. E também nós tentamos, quando é algo mais regional, a Akzo ela tem sites em diversos países aí, e mais de um site por país. Então, e nós também tivemos um crescimento recente com base em aquisições. E, obviamente, quando você herda aquisições, você tem todas as sinergias que você precisa entregar.
Então, a gente tem feito em alguns países onde tivemos aquisições, como Equador, Colômbia, nós estamos aí também fazendo um trabalho de harmonizar a base de fornecedores, harmonizar escopo de trabalho também, e reduzir também essa base de fornecedores, e aí, assim, conseguir maior escala e padronização de escopo e otimização de escopo de trabalho. Outro ponto que também a gente tem explorado cada vez mais é tentar criar alguns hubs de prestação de serviço onde a mão de obra é mais barata e onde eu não preciso ter prestação de serviço local. Então, a gente tem tentado buscar, para algumas categorias, tentar focar a prestação de serviço num determinado país, para toda a região. Por exemplo, um país que é muito atraente em termos de custo de mão de obra é a Colômbia, e na Colômbia a gente tem tentado implementar essa estratégia de tentar buscar alguns serviços, então, que podem ser prestados a partir da Colômbia para o resto da região, porque aí eu consigo também reduzir custo e manter um nível de serviço satisfatório. Então, essas são um pouco das estratégias aí que a gente vem adotando aqui na região, sempre buscando, então, simplificar, padronizar e ganhar em escala. Né? Então, basicamente, né, pelo que eu entendi, vocês têm maior estratégia é diminuir a quantidade de fornecedores por países para que você possa ter uma gestão mais próxima ali dos seus contratos, né? Fazer Exatamente. Um único SLA, né, e cada... Perfeito. Exatamente. E obviamente, e assim, parte dessa estratégia também passa com... essa parte do SLA que você tocou é importante, porque no fim do dia, a partir do momento que eu tenho uma visibilidade harmonizada de SLA, eu consigo comparar performance entre países e tentar buscar maior otimização, ou seja, maior produtividade. Então, se, por exemplo, eu tenho os meus SLAs em países, né, implantado em todos os países, e eu vejo que, por exemplo, na Colômbia os caras estão indo melhor, eu vou chegar no meu fornecedor aqui no Brasil e vou falar, por que você na Colômbia entrega melhor do que está entregando aqui no Brasil? Então, isso também é um ponto importante, porque é uma forma de você implementar uma melhoria contínua junto com os seus fornecedores. Visando pessoal, até... Pode falar. Não, eu acho que o Bando levantou a mão ali umas 3 vezes, Bando. Você quer fazer algum comentário? Desculpa te interromper. Não, levantei, porque, assim, para colocar fogo no parquinho. Trabalhei na G4S, uma empresa multinacional, onde que, efetivamente, as globais, os Master Agreement, né, que era comum, existia uma questão de negociação, sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo, mas tem uma questão técnica que era muito prejudicada a questão regional, né? Vou pegar um exemplo do Brasil. Brasil com 27 ou 28 estados, então dificilmente tinha 3, 4 prestadores, competidores, que conseguiam atender 100% do Brasil. Quando eles pegavam um contrato para uma grande empresa que atendia 6, 7, 8 plantas do Brasil, com certeza a experiência do usuário, se na área técnica, acaba sendo prejudicado por menos 30%, 40%, porque o cara era muito bom em São Paulo, muito bom no Rio de Janeiro, só o cara era péssimo em Minas Gerais, péssimo em Pernambuco, péssimo em Manaus. Então, muitas vezes a gente questionava o cliente quanto valia efetivamente o risco em contratar formatar um contrato global, porque em termos comerciais, sim, saving, né, é vantajoso, mas para a experiência do usuário da ponta, que tem um risco alto, muitas vezes acabava sendo prejudicado assim, de uma forma assim, que às vezes tinha que reparar e cancelar aquele contrato global em função daquele estado, porque o prestador, por sua vez, não tinha o mesmo background, né, que tinha em determinado estado. Como é que você avaliava isso aí? Você chegava a rever contrato em determinado momento que o usuário da planta chegasse ao momento em que não quer esse fornecedor? Porque no final quem paga o
prestador é a planta, né? É o site. Ó, bem, eu acho que o André eu até questiono até a questão, até o ponto que você falou dos savings, porque eu acho que o André vai lembrar de alguns contratos que a gente tinha no ABN, na época de Banco Real, que eram contratos de TI globais. Verizon, por exemplo, que é um prestador de serviço, né, de telecomunicações global, que não tinha operação no Brasil. Então, ele subcontratava uma operadora local e, no final das contas, a gente pagava mais caro. Tanto é que a gente chegou a fazer cotações para serviços similares e se tirar o intermediário ali, que era a Verizon, ficava mais barato, né? A gente, então, acabava pagando mais caro. Talvez, se você fizer a conta lá no global, valia a pena, mas você onera a região, né? Então, vai ser uma eterna briga, isso. Hoje, por exemplo, na Axo, é muito limitado o que se negocia globalmente, tá? E as regiões acabam, em alguns casos, exceto TI, exceto alguns contratos aí globais com grandes consultorias e tal, mas, assim, nós temos relativa autonomia aqui na região, né? A gente vem encontrando, assim, grandes negociações, por exemplo, com grandes consultorias, ou muitas vezes com seguros, mesmo prestação de serviço de TI, eu acho que faz bastante sentido. Mas quando começa a ficar serviço mais que você não consegue prestar remotamente, ou que você tem players locais que são mais competitivos e tem qualidade melhor, aí eu acho altamente questionável isso, mas são ossos do ofício do mundo corporativo. Muitas vezes você tem que engolir isso porque o teu category manager global está vendo lá um saving global e ele, para a região não faz diferença. O que vale é que ele está entregando o saving global e é a meta dele. Né? Só queria fazer Pode falar. Não, só um comentário, já que eu fui citado aqui, né, o meu xará, sobre esse caso da Verizon, tem que fazer um comentário aqui, uma parte, né? Tem até uma pergunta aqui que o Jorge Adib, né, fez referente a isso, depois a gente puxa a pergunta dele e conversa mais, mas aí você falou, a conta se você somar todas as unidades no mundo, contratar um determinado fornecedor, do ponto de vista econômico, faz sentido. Mas quando você dá um zoom em uma ou outra unidade, ele está pagando mais caro. E pior, às vezes o nível de serviço pior, porque é um cara gerenciando outro, que gerencia outro, que gerencia outro. Mas aí você fica naquela, poxa, logo eu que vou pagar a conta, podia ser meu vizinho aqui da Colômbia, como citou aqui o André, né? Logo a minha operação é que vai ter que pagar essa conta. Trabalhar em empresa global tem disso, né? Essas negociações são internas. Às vezes, só se a operação for muito caótica, realmente, e o custo for muito absurdo, que eu acho que você consegue virar, mas é muito difícil você justificar quebrar um acordo global que é bom para a empresa no mundo todo por conta de uma operação regional, né? Exato. Há de se ter muita lábia. E aí, André, pulando já que a gente está falando para compradores, e pode ter comprador de serviço e comprador de material também, muitas vezes a gente também tem algumas negociações de materiais que, por desconhecimento do mercado local e muitas vezes de legislação e tal, eu estou me deparando com um caso que teve uma negociação de uma matéria-prima que o fornecedor falou, não, eu entrego naquele país, se quiser consignar naquele país o produto, eu consigno para você. Só que é impossível consignar no país. E o cara já tinha colocado nas metas, já estava na meta de supply chain, que ia ter consignação, que ia reduzir inventário, aí depois você tem que ficar se explicando por que o comprador lá, né, negociou, não é aplicável. Então, tem um pouco, isso joga também para o mundo de materiais também, enfim, tem vários desdobramentos que às vezes são positivos, mas eu diria que na maioria das vezes para o time regional dá mais trabalho. O time regional... Só para complementar aqui. É que você pôs fogo no parquinho, eu tô doido para falar também. Não, só para terminar, só para falar aqui, então assim, no final do dia, quem paga a conta é o cara local, certo? É o cara local. E lá dentro de uma estratégia global, mas no final quem paga a conta é o cara local. Agora, assim, quanto que um cara local, sei lá, um VP local, um country manager,
ele vai não é abaixar a cabeça, não é isso que eu quero dizer. Quanto é que ele vai aceitar uma estratégia de suprimentos se, de repente, em algum momento pode prejudicar a operação dele local? Suprimento, então, sobressai, então, em algum momento, é isso? Eu entendo que sim. Se você tiver um bom business case para apresentar, e eu acho que se você chama o teu fornecedor global, apresenta bons argumentos e internamente você vende a ideia, eu acho que é válida a briga. Tá? Até porque se o cara não está... Ainda mais se o cara não está entregando serviço. Se o cara não está entregando nível de serviço, matou. Você fala, cara, eu estou te pagando mais caro, você ainda me entrega um nível de serviço pior, assim, não faz o menor sentido eu ser penalizado por isso lá na frente. Então, acho super válido e você tem que, sim, usar o poder do seu country manager para influenciar. Só um comentário antes de passar aqui para a Bia, que eu sei que ela está aí querendo comentar. Nesses casos, o Bando, quando acontece, e você reporta lá para fora que, olha, essa escolha global aqui está dando esse ruído imenso, em geral, a porrada é grande também, porque vem do seu global para o global do fornecedor, que por sinal bate no regional do fornecedor aqui do Brasil, e aí a pancada é doída também do lado do fornecedor quando isso acontece. Não é assim, essa moleza toda, não. Mas, enfim, vamos lá, Bianca. Deixa a Bianca falar, mas depois eu quero também botar um pouco de fogo no parquinho aqui, voltando com uma pergunta para o Vendas agora. Vamos lá. Bianca. Não, é só para complementar, né? Eu acho que eu passei por uma situação muito parecida quando eu estava lá na ISS. Nós tínhamos recebido um bid do Global que foi vendido, né, na Dinamarca, para implantação aqui no Brasil. Foram 6 meses de due diligence no cliente, então, para fazer todo aquele, né, relatório e ver se aquilo que foi vendido realmente batia. E aí, com o benchmark desse cliente, que era um cliente de nível global muito importante, uma empresa do mesmo segmento chamou atenção e me procurou aqui no Brasil, né? E eles, diferente da Heineken, eu posso falar aqui porque eu acredito que não tenha problema, eles me procuraram aqui no Brasil e eles falaram, eu quero um projeto igual, né? E aí, quando eu propus para eles, né, todo o projeto que foi feito lá fora, aí eles olharam e falaram, não, veja bem, né? Então, eu acredito que a maturidade, né, de um projeto, como o André falou, um projeto que vem do global, tanto da parte do cliente, quanto da parte aqui de um prestador, ela tem que estar bem elaborada, né? Porque as questões que a gente precisava levantar ali, né, para você ter um projeto de FM consolidado, muitas vezes ainda a empresa não está preparada, né? Então, tanto do lado aqui de vendas quanto do lado de compras, essa maturidade eu acho que ela tem que estar muito bem alinhada, né? Eu queria aproveitar esse tema, né? O Bando ele botou fogo no parquinho e saiu, né? E devolver essa pergunta para o Vendas perguntando o seguinte: quando eu vou fechar um contrato, né? Vamos dizer, no mercado nacional, para várias plantas distribuídas no país, e funciona mais para material, mas alguns tipos de serviço também. Eu quero equalizar isso para o país. Vocês também acabam trabalhando com margens abaixo do mínimo ou até negativas, em que em uma região vai acabar pagando o serviço de outra para poder ter uma equalização e ganhar um contrato? Posso responder, gente? Pode, claro. Bom, na parte de um projeto nacional, né, quando a gente recebe um projeto corporativo, claro, o Brasil, né, tem ali vários desafios, né, na parte regional. A gente sabe que um deles, o maior deles, é a parte de mão de obra, mas a gente geralmente, né, coloca aí um key account, né, no desenho do projeto, para liderar esse projeto. Em relação a margens, né, não há na estratégia pelo menos dos projetos aqui que eu atuo diretamente, não há como você penalizar uma região e favorecer outra, porque a operação ela é muito sensível, né? Você pode ali, qualquer desvio, né, você pode ali aferir as margens, né, e o resultado do contrato. Então, o ideal é você realmente ter uma linha ali
de um resultado semelhante para ambas as regionais. Tá? Beleza. Não sei se o Bando e o Colette querem complementar, mas... Eu nessa pergunta já foi muita polêmica, eu tenho medo de ser banido da live, então eu vou deixar a polêmica para as próximas. Vamos lá. Agora eu acho que o André não fez nenhuma pergunta, né, André? Minha vez. Vamos lá. Isso aí, capricha aí. Bem, é muito frustrante para os compradores, muitas vezes, quando a gente sente que um fornecedor claramente perdeu o apetite numa determinada concorrência. Né? Isso é bastante comum. Muitas vezes a gente faz aquela long list, seleciona aqueles fornecedores e fala, nossa, esse aqui vai mandar aquela proposta, tenho certeza, matadora. E é muito comum, então, ver fornecedores que a gente tem muita expectativa perdendo apetite aí na concorrência. Quais são os erros aí que os compradores, do seu ponto de vista, cometem, Bianca, que vocês perdem o gás, que vocês, né, não vêm com aquela vontade toda que a gente esperava? Esse é um ponto bem interessante, né? A gente geralmente, quando vem um processo de cotação, nós fazemos um go no go, né, que a gente chama. Então, em alguns critérios, né, a gente começa a entender ali, a partir do momento do envio do projeto para nós, se aquele processo é um processo, de repente, só para uma cotação, porque eu preciso de mais um fornecedor, e não ou então por compliance, eu preciso bidar naquele ano, eu estou satisfeito com o meu prestador atual. Enfim, prazos de contrato, 12 meses, condições de pagamentos exorbitantes, headcounts determinados, né? Então, assim, falando em facilities, principalmente, né? Porque segurança, a gente sabe que hoje é muito mais commodity, apesar da gente já ter aí novas tecnologias e incrementos que a gente consegue adequar, mas quando o projeto ele vem muito engessado, né, naquele formato ali, que basicamente, se o comercial ele tiver um mínimo de leitura, ele vai falar, poxa, esse projeto aqui, o quanto eu tenho chance de ganhar, né? Então, hoje, a gente avalia muito, né? Eu, pelo menos, peço sempre para o time, façam um go no go, né? A gente usa alguns critérios, né, para que isso aconteça. Então, assim, quando o cliente nos dá a oportunidade de mostrarmos a nossa solução, né? Então, assim, prazo de entrega também, né? Porque eles mandam, muitas vezes a gente recebe um bid, né, com 12 unidades, eu recebo no dia 10, as visitas já começam no dia 12, eu tenho que enviar o projeto no dia 15 ou 16. Não dá para a gente fazer um projeto adequado, né, com a que a gente fala, né, visando aí entender as dores de vocês, né, porque eu acredito que prestação de serviços, a gente tem muitas necessidades, dores, enfim, não dá para fazer um processo, né, desse tamanho num curto prazo de tempo, né, eu tenho também um cronograma, eu tenho uma equipe focada em outros projetos, então o que a gente vende hoje é consultivo, né, eu quero estar ali com vocês, o nosso time quer entender as dores de vocês. Então, a gente imagina ali que... imagina não, a gente faz essas avaliações, né? Então, esse apetite pode ser que ele reduza ali quando a gente vê que, pelo outro lado, né, muitas vezes o processo ele é mais um processo de cotação de mercado do que realmente uma iniciativa de mudança. Né? Então, eu acho que um dos pontos principais aí, não sei se os meus colegas, Colette e o Bando caiu, mas seria basicamente esses pontos. Tá? Bianca, eu tenho uma pergunta referente a isso. Aqueles clientes que você mapeia, que trabalham com concorrente seu há muitos anos, sei lá, 5, 10, 15 anos, e você tentou várias vezes uma abordagem e nunca deu certo e tal, aí de repente ele te chama para um processo estruturado de RFP e tal. Como é que você enxerga isso? Você vai com essa energia toda que você tem, que eu sei, ou você vai meio assim, pô, será que isso é sério? E vai desmotivado também? Como é que é isso para o fornecedor? É um bom ponto também, porque eu falo que quando o comercial ele tem relacionamento com seu cliente, né, que acho que a matriz principal de você levar para frente
um processo, né, ele começa no relacionamento, né? Porque se você não tem relacionamento, muitas vezes a proposta é mais uma proposta, né? Então, quando eu participei de um processo, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, de um grande cliente, e ele está há 18 anos com o mesmo fornecedor, né? E eles nos convidaram, eu fiz questão de também estar lá com o comercial, e eu estava numa reunião com o diretor de compras da empresa, e eu fiz a pergunta, claro, né, de uma forma ali que eu acho que a gente tem que ser muito profissional nesse momento, né, e eu falei, olha, eu já participei várias vezes, né, de projetos aqui que não avançaram, né, e eu não avançar, André, não é porque, não só porque ela não ganhou, não, é o não avançar que, assim, não, a gente sabe que nenhuma empresa foi para negociação, né, muitas vezes ali ele barrou o processo, ou ele cancelou, ou ele suspendeu, e aí eu perguntei para ele, eu falei assim, então, né, nesse momento que você abriu, vocês realmente têm um interesse de mudança? Porque eu estou muito engajada, né, em fazer o melhor projeto de vocês, ou basicamente é mais um projeto, um processo, porque eu já tinha, né, aquela relação, né, de transparência, que eu acho que isso também é muito importante, né, com o cliente, né, até para a gente saber o quanto que se a gente vai continuar, e sempre a gente quer dar o nosso melhor, né, eu falo assim, o comercial, eu já fechei projetos também, tá, gente, e a gente sabia que era mais um processo, e o cliente se encantou, e ele falou, poxa, então eu vou mudar, mesmo não pensando em mudar no início, né? Então, mas eu acho que o relacionamento, né, a transparência, quando a gente tem essa relação com o cliente, ela é importante. Bom, Colete, Bando, vocês querem complementar? O Bando tá vagalume, né? Vai ou não vai? Eu vou dar só um ponto de vista aí, e aí eu queria até a opinião do André. Cara, tem muito bid que a gente sabe que é cumprir tabela, até coloquei aqui nos comentários, né? Pô, a gente sabe que de fato a empresa não tem interesse na troca do fornecedor, mas por regra de compliance, por X período tem que fazer uma tomada de preço. Eu questiono um pouco, né? Não sei se isso é um protocolo de compras ou se de fato não tem interesse na troca do fornecedor, mas vai que alguém aparece com uma solução ou aparece com alguma proposta bem legal. Eu já presenciei vários, né? A Bianca acho que citou aí muito bem. A gente perde muito tempo, cara. As empresas que trabalham com projetos e soluções e de fato ela leva a sério, né, cara? Óbvio que nem toda concorrência consegue parar um time para fazer um projeto, uma solução, mas aquelas concorrências que nos interessam, que a gente sabe que é perfil, que o ICP é legal, cara, e aí você vai lá, desenha a solução, visita, para a empresa inteira, coloca engenheiro, coloca projeto, cara. E aí, no final das contas, o ano que vem um bid de novo, você fala, cara, mas eu fiz um puta projeto, vocês nem me chamaram. Não, mas o ano que vem... Cara, eu queria escutar a tua visão, assim, sobre isso, já que todo mundo fala de compliance, que tem que ter governança em tudo, eu queria escutar a opinião de vocês aí. Você quer responder, André? Eu pego essa. Vamos lá. Bem, Vamos separar um pouco as coisas, né? Tem muitas vezes tem questões em compras e tem questões, eu acho que, no fundo, o comprador ele está contratando o serviço para alguém. O comprador é o intermediário, né? E muitas vezes a resistência nem está no comprador. O comprador está doido para fazer o projeto. Aliás, o comprador que não quer fazer o projeto tem um problema. Não deveria estar em compras. Já começa por aí. O comprador é o que eu falo, ele é o inconformado. Ele está o tempo inteiro tentando achar oportunidade, vendendo a ideia dele, tentando desafiar status quo. Então, é assim que eu tenho a visão do que deve ser o comprador. Então, se está tendo uma resistência em compras, eu já tenho um problema aí, né? Eu acho que sempre o grande desafio do comprador hoje é ele convencer o stakeholder, né, a fazer a mudança. Stakeholder, cara, muitas vezes ele está lá, cara, está dentro do meu budget, está entregando o nível de serviço que eu quero, eu não tenho dor de cabeça, cara, o cara vai lá, estica a rede e vida que segue, toca a bola de lado
e fica tranquilo, não quer saber de dor de cabeça. Então, no final do dia, acho que é um trabalho muito do comprador, né? E não só do comprador, mas o comprador ele tem que criar meios, ele tem que criar um ambiente dentro da organização no qual o vendedor apareça e apresente a ideia dele para os stakeholders, e aí sim o vendedor ajuda o comprador a vender a ideia, a trazer a mudança que ele está propondo. Então, eu acho que é um trabalho aí, comprador e vendedor tem que se dar as mãos, né, quando tem esse clima mais de resistência, que, de verdade, para mim, não tem justificativa isso vir de compras. Tá? Isso aí, eu até entendo, entre aspas, né, isso vindo stakeholder, mas eu acho que é o momento em que comprador e vendedor dão as mãos e o vendedor realmente faz o papel dele de vender. Né? E o comprador sempre é um pouco vendedor também. Né? Eu queria fazer um comentário sobre essa pergunta. Eu acho boa essa questão, Colette, porque isso sim é um bastidor de compras. Você sabe, André, né? Talvez de todas as perguntas que eu fiz com essa ótica, a do André foi a mais legal na resposta. O comprador não compra para ele, está comprando para alguém. Olha que resposta simples, que a gente não vê em livro, não vê na universidade, não vê. Isso talvez é a vivência, a maturidade que traz essa resposta. Ele é um intermediário de uma solução de comprar ou não. Ele falou, cara, eu tenho que ir para o mercado, mas eu não estou comprando para mim. Então talvez a gente fica buscando resposta, a resposta está aí, ó. Nem sempre ele está comprando algo que alguém... Sempre ele está comprando algo que alguém fez propositura para ele. Eu ia dizer exatamente isso, Colette, complementando o seguinte, esse é um bastidor de compras, cara, que pouca gente pergunta, tá? Porque para o comprador, cara, você fazer uma concorrência em que já tem, entre aspas, um cara que está com a mão na taça, é a morte, por várias razões. Primeiro porque ele tem uma meta de saving para entregar, e quando você tem essa situação, você não consegue fazer uma boa negociação se só tem um fornecedor. Segundo que o trabalho para fazer uma concorrência com essa galera toda é o mesmo. Então, assim, não é só o vendedor que perde tempo, como você colocou, né? O que vocês colocaram. O comprador também, imagina, receber a proposta de 5, 6, analisar aquele negócio todo, fazer o trabalho dele de comparação de documentos, propostas, informações, etc. E no final, não, mas esse cara que vai levar. Então, assim, isso eu acho que para o comprador é uma situação ruim. Eu já experimentei, infelizmente, não por compra, por consideração de compras, óbvio, mas pelo cliente interno, como o André trouxe aqui. Quero crer que o André já deve ter passado por isso, o Vidal, imagino que também. Eu, na minha vida passada, que eu dizia o seguinte, cara, se você quiser, porque no fundo é o seguinte, sei lá, cotei com 5, o cliente interno fala, desclassifiquei 4. Falei, porra, cara, só ficou 1. Que coincidência, justo aquele que ele queria, né? Aí eu falei, não, cara, não é para mim que você vai explicar isso, você vai explicar para a empresa, por que você está desclassificando os outros 4? Registra isso, eu vou deixar isso registrado para a auditoria interna. Aí o cara, em geral, tirava o pé. Não, mas, poxa, não, lógico, tem que ser... E uma situação 2 que aconteceu comigo várias vezes não, o cara foi na rotina, está entendendo que quem ganha leva, né? Não, tá certo. Quando chegava lá na frente, negocia com todo mundo, o cara que ganhou não era o cara que ele queria. Aí, meu amigo, eu já vi isso também. Aí era difícil. Falei, cara, agora que você vai... Agora já era, que você aprovou, ainda tinha isso. Já vi processo que o cara aprovou tecnicamente o vencedor. Ele aprovou. E aí o cara, ganhou então o fulano. Falei, não, mas como assim? Falei, está aprovado, está escrito aqui, você aprovou o cara. E o cara queria voltar atrás. Então essas situações existem, infelizmente, mas eu quero crer que é muito mais motivada pelo gestor do contrato do que pelo comprador. Não, se for pelo comprador, está muito errado. Está muito errado. Não é o comprador esse cara. Não pode ser. De verdade, assim, eu não admito. Sério. É isso aí. Eu não consigo engolir um comprador que fica querendo jogar, tocar a bola de lado. Isso é muito, muito bom. Pode ter certeza. Essa bem o que o André falou. Essas concorrências de cartas marcadas, o comprador também está perdendo o tempo dele. Sim. Porque é aquilo, ele tem a meta de saving, cara, e, montar uma RFP, mandar para o mercado, fazer equalização, todo aquele passinho. O pessoal vai fazer visita. Nada, né? Pô, pelo amor de Deus, o cara não está perdendo o tempo dele.
Eu acho que tem muito isso que tu falou, né, do fornecedor nos ajudar nesse convencimento, né? Eu tive um caso no fornecedor, não era serviço, era material de filme, que, cara, o filme dele não funcionava de jeito nenhum na nossa indústria. E a engenharia falava que não funcionava. Ele falou, Vidal, pelo amor de Deus, eu forneço para todos os teus concorrentes, como é que na tua não funciona? Abre a fábrica para mim que eu faço funcionar. Falei, beleza, comprei a briga, né? Mas assim, o cara foi ponta firme, botamos ele junto na fábrica para testar, ele levou uma peça da nossa máquina e ele trocou a peça da nossa máquina na hora. Ele falou, posso trocar? A engenharia falou, não, se der problema eu pago. Falei, tá bom. Ele trocou e funcionou. E a partir do momento que funcionou, acabou. Entendeu? Acabou, não tem mais desculpa. Então ele ajudou, cara, com uma postura fantástica, assim. E é isso, sabe? Realmente, se tiver uma resistência, o comprador não pode segurar isso, porque é um tempo jogado fora. Eu já convenci gente a não fazer concorrência, se for para ficar com meus fornecedores. Bom, o Bando. Vai lá, Bando. Você tá dando tchauzinho ou quer falar? Posso fazer uma pergunta para o André? Você gosta de mim, hein, Bando? André, seguinte. Manda, Bando. Quando a gente faz uma negociação justa, né, um contrato lá de 24, 36, 48, 60 meses, existe uma cláusula lá que é a parte dos índices de reajuste, né? Foi brigada assim, de uma forma bastante na forma no fechamento, que é o reajuste depois de 12 meses ou do período. Por que o comprador nunca respeita essa cláusula de reajuste? Essa aí é capciosa. Eita! Não, vamos lá, pessoal. Convenhamos, né? Isso, eu já tenho alguns cabelos brancos aqui, mas a gente sabe que ao longo do contrato, o vendedor, né, o prestador de serviço, ele tem ganhos de eficiência. Eu trabalho para dar eficiência para a minha empresa. O teu comprador da tua empresa trabalha para dar eficiência para a tua empresa, né? Então, o ganho de eficiência não pode ficar só na mão do fornecedor. Se a gente dá a nossa fidelidade a vocês num contrato, e às vezes até contratos de longo prazo, eu quero ganho de eficiência. A gente precisa de produtividade, né? Senão meu custo segue aumentando. Muitas vezes o meu time de vendas também não consegue repassar os aumentos de custo. Então, o que a gente muitas vezes nota é que muitas vezes a margem de contribuição, as margens da empresa não crescem na mesma proporção que os custos fixos. E aí, cara, é inevitável, a gente tem que sentar e renegociar, porque começa a ficar insustentável. Eu recentemente tive em algumas negociações aí que os fornecedores vinham reajustando, a gente foi ver o resultado não vinha acompanhando o nível de reajuste, eu tive que sentar e falar, cara, é insustentável a situação. Isso é um fato. E o fornecedor foi lá e reduziu, quer dizer, ele tinha margem. Quantas vezes eu já fiz processo de concorrência na minha vida passada de consultor, que você não mexia há milênios, clientes que não mexiam há milênios em determinados contratos, cara, fazia concorrência, o fornecedor atual vinha com 20%, 30% de desconto. Fiz N processos assim. Então, assim, a gente sabe que tem ganho de produtividade ao longo do contrato, todo mundo sabe disso, e assim, não faz sentido ficar reajustando sempre em dado momento, isso tem que ser avaliado. Né? Lembrando Desculpa, André, não, só lembrando que o fornecedor que tiver algum desarranjo econômico, ele também não vai se conter de te procurar e falar, olha, vou precisar fazer um reajuste porque teve um fator extra aqui, independente do índice de reajuste, que eu vou ter que jogar meu preço para cima. Lembrando também que os índices de reajuste oficiais, né, IPCA e GPM, é um genericão. Dependendo do serviço, você tem outros elementos de custo que impactam, né? No caso aí do serviço de vocês, né, por exemplo, o cara que tem frota, óleo diesel, limpeza também tem uma série de insumos,
o reajuste da categoria, que eventualmente é diferente dos IPCAs e GPMs da vida, enfim. Essa é uma conta que vale para os dois lados, essa abordagem, né? É o que é, né? Um dos elementos que nós usamos para priorizar você vai fazer teu pipeline de projeto no ano que vem. Né? Uma coisa que a gente olha bastante para tomar a decisão do que vai ser prioridade são contratos que não são desafiados há muito tempo. Cara, é fato. Assim, 90% dos casos você vai achar um bom resultado, entendeu? Então... aí que entra a produtividade e melhoria contínua, né? De você analisar os contratos. E agora a tecnologia também. Sim. Exatamente. Pessoal, vamos puxar as perguntas da audiência? Tem várias perguntas aí legais. Nicolete, escolhe uma boa aí pra gente, cara. Comprador e... Bom, pergunta do José... Primeira pergunta aí na tela. Comprador e vendedor estão dispostos a abrir mão de algo importante para obter o que realmente deseja? Quem quer começar a responder essa? Vai, André. As mulheres primeiro? Ou... As mulheres primeiro. Na verdade, eu acho que quando você está numa boa negociação, né, com o comprador, e você realmente entendeu aquilo que o cliente precisa, você pode efetivamente não digo abrir mão, né, mas você pode ali ter uma flexibilidade, né? Então, você muitas vezes pega uma concorrência onde só uma parte, né, que, eu exijo que seja assim, principalmente em minutas contratuais, né? A gente sabe aí que tem cláusulas pétreas, muitas vezes, só de um lado, né? No nosso segmento, é muito comum nós utilizarmos as minutas dos nossos clientes, visto que muitas dessas minutas, elas são para vários tipos de serviços ou também para compra de produtos, materiais. E algumas cláusulas ali, elas não entram, né, basicamente, no nosso negócio. Então, hoje também, né, a questão de multas, né, existem multas contratuais ali exorbitantes, né, então, eu acho que da parte aqui de serviços, essa flexibilidade, né, que a gente tem que ter, e aí entra muito a negociação, né, olha, eu estou aqui flexibilizando, né, uma questão aqui de valor, imputando aqui um pouco mais de tecnologia, enfim, mas por esse lado também eu preciso que você me minimize aqui a condição de pagamento de 150 dias para 90 dias, 60 dias, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais, e aí, obviamente, né, é por uma questão de mercado e aculturamento também, tá? Eu acho que no nosso setor, né, a cultura de que o prestador de serviço, ele abre mão de muitas coisas para ter aquele contrato. Muitas vezes, porque nós temos efetivamente muita concorrência, né? Em outros setores, né, como quando você, eu não sou compradora, com o André, mas eu não sei se ele concorda comigo, em outros setores que você não tem tantos fornecedores, eu só tenho 2, 3 fornecedores que eu posso contar, né, então você acaba também, ele acaba flexibilizando mais, então eu acho que essa negociação, ela é muito importante. Do lado de compras, a resposta é depende, né? Tem coisas que são deal breaker, que cruzam a linha vermelha e aí você não pode seguir em frente, então você precisa ponderar direito o que é deal breaker e assim, tá bom, do que eu estou aberto a abrir mão, ainda que seja importante, eu estou atingindo sim o meu objetivo maior? Se a resposta é sim, e você, no conjunto dos benefícios, a proposta ainda segue interessante, sim, às vezes você tem que abrir mão, não tem jeito, né? Se você está entregando aquilo que, no final do dia, é o que você deseja entregar, às vezes você tem que fazer algumas concessões, acho inevitável isso, né? Agora você tem que ter muito claro o que é deal breaker e o que não é, né? Então, eu penso muito sobre essa ótica. Não tem jeito, negociação é isso, você flexibiliza de um lado, você
é mais rígido de outro lado. Enfim, você tem que achar aquele ponto de equilíbrio que as duas partes vão sair se sentindo vencedoras, né? Eu acho que essa acaba sendo, no final, a boa negociação. Posso complementar com um ponto aqui, rapidinho? Eu acho que é exatamente o que vocês falaram, só que tem um detalhe que eu acho que é interessante colocar, que é o seguinte: se você abrir mão de algo importante, né, como o José colocou aqui, para acomodar outras cláusulas e fechar um contrato, isso intui que você está assumindo um risco, né? Você colocou um risco na contratação daquele fornecedor, daquele serviço, daquele produto. E ninguém gosta de conviver com risco. Então, eventualmente, dependendo do que você está comprando e da relevância do que você está comprando para o seu negócio, muitas empresas adotam uma estratégia logo após a contratação de precisamos desenvolver novos fornecedores ou serviços equivalentes que possam substituir esse aqui, porque esse serviço tem um risco colocado que eu não quero conviver por muito tempo. Então, algumas empresas, aí dependendo se for um serviço crítico, a partir daí, e considerando que ela não consiga, naquele momento, trocar aquele fornecedor por qualquer razão, ela teve que assumir aquele risco colocado no contrato, muitas empresas adotam uma estratégia de desenvolver uma outra fonte de fornecimento para poder mitigar esse risco e não conviver com isso por muito tempo. Tá? Então, só colocando aí uma informação a mais, que é uma estratégia que eu já vi acontecer em casos como esse, aí, de você abrir mão de algo muito importante dentro do contrato. Mais uma pergunta legal aqui do Jorge Adib. Boa noite a todos, André. Você entende a operação via trading interessante para a redução da base de fornecedores? Falando em mercado internacional, né? Naquela esteira do que a gente estava falando. Sim e não. Por que não? Não, vou começar pelo sim. Porque a partir do momento que você tem a trading, a trading é um intermediário aí que vai resumidamente, ela traz benefícios fiscais para você, ok? Então, quando você faz importação, então, quando você importa via trading, alguns estados concedem benefícios fiscais que você consegue trazer para dentro de casa só através das tradings, tá? São aí jabuticabas aí que temos aqui no nosso Brasil. Só que é o seguinte, ele é um intermediário. Os fornecedores, a relação vai do teu time de R&D, né, do teu time de compras, as negociações continuam acontecendo com esses outros fornecedores, com os fornecedores. Onde que está o benefício de redução? É no pagamento. Você, ao invés de pagar notas para, sei lá, se você usa trading para 10 fornecedores, ao invés de você fazer pagamento para 10 fornecedores, a trading vai pagar e depois você paga a trading. Então, do ponto de vista transacional de pagamento, existe uma redução, sim, da base de fornecedores. Então, para o teu time de contas a pagar, esse pessoal, então a resposta é sim. Para o teu time de compras, pesquisa e desenvolvimento, supply chain, que vai aí fazer follow-up das entregas, monitorar os atrasos, enfim, isso não muda nada. A trading, pelo menos da forma como a gente usa o serviço hoje, ela não traz benefício aí. Tá? Então, você continua tendo as complexidades de todas essas que eu citei aí, né? De falar com vários fornecedores. Agora, quem é o beneficiado do ponto de vista de redução de fornecedores é o pessoal, é o financeiro. Espero ter respondido a pergunta. Mais uma. Última pergunta do Zé Roberto. O que está? Porque em muitos projetos o fornecedor não pode nem explicar, André, o que está oferecendo. E aí, André? Olha, por quê? Acho que tem N causas para esse tipo de para isso, né? Muitas vezes pode ser até a qualidade da proposta, que não está muito clara e não chama atenção e complicada de entender. Muitas vezes o fornecedor ele
ele acaba... às vezes a gente recebe assim, uma proposta que é muito alta, logo de cara, caríssima. Eu falo, cara, eu nem vou gastar meu tempo tentando entender o que esse fornecedor propôs, porque, cara, ele já está completamente fora. Ah, mas eu tenho uma ideia revolucionária. Cara, assim, desculpa, mas no final do dia, pessoal, compras vai olhar preço também. Por mais que, né, não é só preço, tudo bem, é toda uma questão aí de custo-benefício que a gente olha, mas se é uma proposta que está muito fora, a gente também não vai olhar. Né? Então, a qualidade da proposta que está muito fora do preço, algum fornecedor que a gente depois, quando avalia, muitas vezes a gente manda um processo que a gente também faz algumas perguntas de RFI, né? A gente avalia que o fornecedor é muito pequeno, né? Não tem muita capacidade de entrega, nós somos uma empresa muito grande, vai ser um cliente muito grande para ele, aí também a gente já logo de cara já vê que não vai dar jogo, né? Vai ser um risco muito grande. Então, tem alguns motivos aí que geram um rechaço imediato de alguns fornecedores. Tá? Muitas vezes acaba sendo assim, nem é porque a empresa não está aberta a ouvir, não é isso. Não é que a gente não quer ouvir os fornecedores, é que muitas vezes ele não passa numa peneira inicial, entendeu? E aí acaba, infelizmente, desclassificando o fornecedor muito rápido, muito precocemente. Vidal, você quer complementar? Tem uma última pergunta aqui, André. Sim, vai lá. Tem uma última pergunta aqui que vale a pena. Vamos aproveitar o tempinho para responder as perguntas. Você quer puxar a pergunta? Vai lá. Muitas vezes percebemos... Eu acho que essa pergunta é para pôr fogo no parquinho. Para fechar bem, né? A live de hoje. Muitas vezes percebemos uma falta de sinergia entre a área de suprimentos e a área técnica. Quais boas práticas vocês, compradores, estão buscando para melhorar essa sinergia? Isso é capcioso, hein? E aí, André? Então, aí vem, do meu ponto de vista, existe um soft skill para mim que é extremamente crítico para um comprador. Ele tem que construir boas relações dentro da organização. Então, a partir do momento que o comprador, ele cria boas relações, a tendência é ele conseguir abrir portas. E aí vai ter que entrar E uma vez que ele abre portas, que ele ganha a confiança dos stakeholders, enfim, aí entra um hard skill que ele conhecer bem os processos, as metodologias de compras, e criar um ambiente na concorrência na qual, de fato, a área técnica é ouvida e consiga avaliar os fornecedores de forma transparente, com metodologia, com critérios claros, bem definidos, e que não... assim, que de fato... que de fato façam com que a área técnica consiga avaliar profundamente as empresas que estão participando da concorrência. E, de novo, a questão da transparência, que fique claro para todo mundo, né, por que o fornecedor A, B, C estão classificados e os demais não estão classificados. Né? Então, eu acho que, a partir do momento que você, então, cria uma boa relação e você tem... com essa metodologia de fazer uma boa concorrência e cria um ambiente favorável para que haja transparência e uma avaliação profunda, clara e objetiva do fornecedor ela aconteça, então acho que a tendência é você quebrar essas barreiras internas aí. Mas é uma combinação de hard com soft, né? Eu concordo totalmente, isso é soft skill, e como uma boa prática, né, eu e o André Gurgel falamos em um dos episódios do podcast Negociação, justamente sobre isso, o comprador, ele não esperar ser requisitado, porque a partir do momento que ele é requisitado, muitas vezes ele não tem tempo de construir essa relação. Então, é ele mapear os importantes contratos que estão na sua carteira
E muito antes de pensar no vencimento desse contrato, construir essa relação com o fornecedor, construir essa relação com o requisitante interno. Porque quando chega, o bicho já está pegando, né? Aí não dá tempo para nada. Aí né? Então, acho que uma das boas práticas é essa, é o comprador fazer o famoso TBC, né? Ir atrás da área requisitante e entender também o que eles precisam de verdade, né? Tratar eles como cliente que ele é, né? Exatamente. Essa postura vendedor dentro da empresa. Mas se me permite, mais uma vez, uma parte aqui, pessoal. Toda vez que você tem duas áreas distintas dentro da empresa, que tem dois chefes diferentes, que tem duas linhas de reporte diferentes, esse tipo de desalinhamento é capaz de que aconteça eventualmente. E aí, eu sempre trago o exemplo, que esse assunto já surgiu em outras lives, do cara que vende e do cara que entrega o serviço, que é o famoso delivery. Muitas vezes o comprador negocia com o vendedor uma proposta e na hora da entrega a coisa é diferente daquilo que foi negociado na proposta. Por quê? Porque é outro interlocutor, não é mais o vendedor, é um outro personagem dentro da área de delivery do cliente, do fornecedor, sim, que vai estar fazendo aquela entrega. Então, como que a gente faz, esperando a pergunta para o vendedor, como que a gente faz para que o vendedor e o cara de delivery falem a mesma coisa e que o cara vendeu seja que o cara está entregando? A resposta é essa. São áreas diferentes, né? Essa questão de relacionamento entre áreas é sempre uma ciência difícil de alinhar. Vamos lá, Bianca, já que eu citei, né? Não, rapidinho, o que o Bando quer falar, eu acho que esse desafio que vocês têm dentro do cliente, nós também aqui como prestadores, né? Por isso que sempre quando um comercial ele vai vender um contrato, né, é muito importante que a operação esteja alinhada, né? Porque a operação do prestador, né? Então, fazer aquele kickoff bem feito, aquela apresentação, o que é esperado do cliente, o que foi vendido. Mas, claro, isso eu já estou falando no final, mas a construção do projeto tem que estar alinhado com a companhia, né? Tem que estar alinhado com a entrega que eu consigo atender. Não adianta eu querer vender algo que, eu vou vender um serviço num estado onde eu não tenho preparo, não tenho operação, e depois eu não consigo entregar para o cliente. Então, eu acho que tanto da parte do comprador, também saber explicar, também saber envolver a parte técnica, porque ele é o front na negociação. Muitas vezes o stakeholder não aparece, ele só aparece para uma defesa técnica, e onde a gente faz ali uma defesa, e ele fica nos bastidores, e o front é o comprador. Então, eu acho que é muito importante, né, esse alinhamento. Fala aí, Bando. Não, o que eu queria comentar, porque assim, a gente eu converso muito, a gente conversa muito com o stakeholder, né, com o usuário, né, a nossa área é muito técnica. E muitas vezes a gente escuta do stakeholder que muitas vezes quando você tem um comprador de categoria, muitas vezes quando ele sai daquela categoria, daquele segmento, o processo de transição entre compradores da categoria é quase que nulo. Então, às vezes o cara está comprando uma categoria, o cara vai para outra e assume outra pessoa. Existe uma falha muito grande de passagem de bastão, sabe, para a pessoa que vai assumir aquela categoria. E no final, quem sai prejudicado é o stakeholder, sabe? Então, a gente escuta bastante essa dor aí do usuário em relação a esse job rotation na área de compras. Quando a gente está fazendo uma negociação também, e aí muda o comprador no meio da negociação, né? E isso é bem complicado, porque você também já criou uma relação com aquele comprador, você já fez algumas discussões, e aí entra um novo comprador e ele tem um outro mindset, ele tem um outro soft skill. Então, muitas vezes, ele vai ali fazer algumas mudanças, ele volta um pouco o processo, e é normal, né? Eu acredito que é um processo normal, mas que acaba atrasando um pouco também a negociação. Ou atrapalhando, né? Sim. Bom, pessoal, a gente já está meio que no horário, mas tem uma última pergunta boa aqui da Márcia. Você quer puxar também, Colete? Porque o pessoal está atacando gasolina aqui. A gente não pode deixar essa de fora. Bora. Aí, eu André. acho que essa pergunta, a gente pode dar um spoiler da resposta, mas essa pergunta é uma pergunta ideal para respondermos na íntegra lá no nosso evento dia 7/11. Mas dá só um spoilerzinho, porque essa pergunta é típica de apagar fogo com gasolina.
Eu vou ler aqui, ó. Não generalizando, mas por que o comprador espera receber algo diferente dos bids se ele não abre oportunidade para o relacionamento com o fornecedor antes da abertura dos bids? Aí botou fogo no parquinho, hein? Polêmica. Não, vamos lá. O que acontece? Cara, eu tô do lado de compras. O que comprador é bombardeado com oferta, empresa batendo na sua porta, é surreal. Assim, cara, não dá. Até um desabafo aqui. Não dá para responder. Cara, eu recebo no LinkedIn, por e-mail, sério, jogando por baixo, eu devo receber umas 20 por dia, entre e-mails e mensagem no LinkedIn, de gente batendo na minha porta e querendo ofertar serviço, produto. Então, tem de tudo. Tá? Tem gente, cara, às vezes os caras ligam no meu telefone da Índia. Puta, é meio caótico, assim. Então, não dá para... primeiro, assim, não se ofendam se a gente não responder, tá, gente? Porque se eu parar para responder todo mundo que me manda mensagem, eu vou ter meu desempenho muito prejudicado no meu trabalho. Então os compradores são bombardeados todos os dias. Muitas vezes o comprador ele acaba, então, recebendo oferta de empresa que não interessa naquele momento, né? Mas eu acho que o comprador ele também tem, por obrigação, estar atento ao que ele está recebendo, né? E se é alguma coisa que é do interesse dele, que pode vir a ser interessante no futuro, ele tem que guardar né, aquela oferta, aquela empresa, ele tem que deixar lá numa pastinha dele que ele vai consultar depois lá na frente. Mas eu acho que também tem muito... eu acho que o que joga também um pouco contra isso é o próprio Google, ChatGPT, whatever, assim, o que vocês quiserem. Você faz uma pesquisa no Google, você encontra um monte de empresa para um determinado serviço, para um determinado produto, né? Então, a questão do timing é muito importante, porque o cara recebe uma oferta ali, uma abordagem no momento que não é interessante, e ele sabe que quando ele precisa, ele pode muito bem dar um Google e achar um monte de opção, entendeu? Então, eu acho que é meio, de verdade, assim, eu falo, que também, assim, na posição que eu tô, cara, assim, eu não fico olhando muito para mensagem de fornecedor, porque, cara, eu lido com logística, eu lido com matéria-prima, eu lido com indiretos, cara, assim, não dá para parar e ficar vendo mensagem de todo mundo. O cara que você tem que ir, os vendedores, eu acho que faz mais sentido eles irem nos caras técnicos, que contratariam o serviço direto, e também no cara que é comprador. O comprador de facilities. Vai lá e manda uma mensagem para o comprador de facilities. Tem mais chance do que comigo, por exemplo. Né? Muito mais. Eu acho que esse é um bom ponto mesmo para a gente discutir lá no evento, que é justamente a comunicação entre compradores e vendedores, como é que a gente faz para que ela seja melhor e mais eficiente, né? Para que nenhum dos dois lados gaste tempo com comunicações que não são eficientes, né? O vendedor também gasta tempo, né, tentando acessar o André, os outros diretores de compras, né? E não tem sucesso, né? E gera essas perguntas que a Márcia colocou, que é bem oportuna, de, cara, o cara não me abre a porta, então, enfim. Eu acho que é um bom ponto para a gente discutir lá no nosso evento lá do dia 7 de novembro, na sede do Banco Votorantim, em São Paulo, onde a gente vai ter, já vou dando spoiler, tá, Colete? Já estou aqui avançando. A gente vai ter o nosso Arena Compra e Vendas, pessoal. Essa semana a gente começa já a abrir as inscrições. Acompanha as nossas redes sociais aí do Bootcamp e do Negocia. E a ideia é que a gente tenha realmente, nesse formato Arena, conexões entre a plateia. Nós vamos, já dando spoiler aí, vamos ter aí alguns workshops para promover essa dinâmica de conexão, que não fique só entre a gente, mas que vocês participem também e torne essa troca mais rica ainda, para que a gente consiga sair aí, quem sabe, com boas sacadas aí para melhorar essa relação cada vez mais. Ô, André, certo, o Banco Votorantim ali nas Nações Unidas, ali? No Rocha Verá. Pô, no andar de baixo, né? Ele tá, Vou de escada. Isso. Então, quem for vai encontrar o André lá, vai conhecer o André pessoalmente. Se ele falou alguma coisa que vocês não gostaram,
aproveitem no dia 7 Olá, para dar um Márcia, cascudo vai nele. lá para encontrar com ele. Pode me questionar. A Márcia. Excelente, gente. Bom, pessoal, é isso. Considerações finais. Colete, Bando, Vidal, por favor, antes dos nossos convidados se despedirem propriamente. Pessoal, queria só Ansioso para o dia agradecer o 7, dia de com toda hoje. certeza. Queria agradecer o muito dia de hoje. Peço desculpa que eu estava em deslocamento. Espero ter contribuído. André, desculpa pelas perguntas capciosas. Faz parte dessa abrir a caixa preta, né? Esse é o intuito. Com todo respeito, é claro, mas são curiosidades da área de vendas, com a área de compras, e trazer um pouquinho das nossas dores, André. Acho que é isso que essa transparência, essa dinâmica que traz o programa aqui bem legal, que o pessoal gosta, porque, com todo respeito, mas trazer informações, curiosidades, né, desafios aí para a gente melhorar no final e atender melhor, que é o cliente final, o seu e o nosso, né? Muito bom, gente. Mais uma vez, um ótimo bate-papo, é isso que o Bando falou, né? Traz informação sempre com respeito. A gente tem as duas áreas frente a frente discutindo esses temas e ainda ouvindo o que a galera quer saber, respondendo as perguntas. Muito top. Muito obrigado a todos aí. Mais uma aula. Colete, dá um tchau para a turma, Colete. Ansioso para o dia 7 de novembro, com certeza vai ser um evento fora da caixa. Compradores e vendedores juntos na plateia, compradores e vendedores juntos no workshop. Vai ter mão na massa, serão 3 workshops distintos, um para comprador, um para vendedor, e um case real entre compradores e vendedores frente a frente, quase que numa arena. Sem contar que, quando a gente soltar de fato os nomes dos palestrantes que comporão toda essa estrutura de um dia inteiro de evento, a galera vai se surpreender, porque vem gente pesada aí. Então, salvem na agenda aí, 7 de novembro, o dia todo, para estar com a gente lá num evento super incrível, compradores e vendedores. Tamo junto, mais uma live legal. Parabéns para vocês. Sem contar o network, né, Colete, que a gente gosta. Vai ter um happy hour legal, sempre tem uns momentos. Bom, agora a hora dos nossos convidados se despedirem. André, por favor, considerações finais, dá o tchau para a turma. Não, bem, só tenho a agradecer aí o convite, espero participar de outros eventos aí de vocês. Muito legal ter essa conversa franca, assim, com o outro lado da mesa. Eu acho que quanto mais eventos como esse, quanto mais experiências como essa, a gente tem muito a aprender um com o outro, a gente vai acabar aprendendo muito, vai tornar nosso dia mais produtivo, sem sombra de dúvida. E, de novo, dando as mãos, compradores e vendedores, acho que no final do dia a gente está querendo entregar, tem o mesmo objetivo. Bianca, por favor. Concordo, eu acho que de uma forma muito leve aqui e uma discussão muito saudável, a gente conseguiu descobrir, desvendar algumas coisas aí, tirar algumas dúvidas. Foi um grande prazer, eu agradeço a Colete, a todos que fizeram acontecer aqui essa live, e contem comigo sempre que necessário aí. Bom, obrigado para quem está aqui assistindo. Lembrando que a gente vai ter outras lives até o evento, né? A gente vai ter outros encontros. E fiquem atentos aí que já posso dizer que a partir de amanhã a gente já começa aí a divulgar e abrir inscrição para quem quiser estar com a gente lá no dia 7. Vejo vocês na próxima live, então, e no evento do dia 7. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.